Quero cumprimentar a todos e dizer-lhes que nessas aulas que seguem optei por, através dos tópicos do texto, tecer alguns comentários. Espero que essa metodologia possa cumprir o papel de facilitar o entendimento do conteúdo. Aula 4, Capitalismo, Moral e Política. Introdução. Ao direcionar a pretensão do texto, Rodinei nos sugere de início uma questão que no mínimo é problemática. Segundo ele, é ou seria possível tratar de ética e política entrelaçados à realidade do capitalismo contemporâneo? Sabendo da complexidade de sua questão, Rodinei lança mão do auxílio de 3 autores que tiveram ao longo de toda a sua trajetória acadêmica esse objeto como centro de suas pesquisas. André Comte Sponville, Norman Geras e Rui Fausto. Se apresenta de maneira inteiramente óbvia a necessidade de se pensar sobre a relevância de uma reflexão que seja articulada entre capitalismo, moral e justiça, sobretudo quando se leva em consideração a grande dificuldade em promover uma conciliação entre valores morais universais com uma sociedade que a todo instante estimula o individualismo, a competitividade, a defesa dos interesses particulares em detrimento do bem comum. André Comte Sponville formula esse problema e em 2005 lança o livro que versa sobre ele, a saber, O capitalismo é moral? Paralelo a este tema, é possível haver a constatação de que há uma preocupação moral entre gerações mais jovens que voltam a inserir a temática da moral no centro do debate filosófico. E por isso, Comte Sponville avança um pouco mais que o até então apresentado sobre essa discussão e nos apresenta uma perspectiva histórica mais ampla. Historicamente, Rodinei irá se posicionar na década de 60, onde a política era o eixo central de todas as ações individuais. Tudo era entendido sob um aspecto, sob uma visão política, e assim a moral era desprezada, sendo entendida como um capricho de uma classe burguesa. A única moral aceita era a moral que propunha uma espécie de transgressão, uma moral revolucionária, fruto de uma má interpretação do pensamento de Marx e de Nietzsche. Segundo Rodinei, a moral ela é entendida como um instrumento de opressão, um conjunto de normas criadas para inviabilizar a libertação geral dos indivíduos que sofriam em 2 vias, a sexual e a social. Enquanto instrumento de dominação, não nos restam dúvidas que a moral devia ser duramente combatida. Essa tarefa era ou deveria ser exercida pela política que não mediria esforços para defender a emancipação dos homens. Só que aí surge um problema. Sendo a política entendida como defesa da liberdade dos homens, muitos seriam inclinados para a violência política, como luta armada ou ação terrorista. Uma ação só seria considerada moralmente válida se fosse politicamente justa. A política era entendida como única alternativa para uma moral necessária. Apesar de um bom intervalo de tempo, atualmente existe uma inversão nesse processo. A política, entendida como manifestação da liberdade e da justiça humana, tornou-se irrelevante para a grande maioria das pessoas. Ela só tem conseguido atrair alguns poucos profissionais que vivem dela, mas não para ela. Este é o ápice da instrumentalização da política, que é motivada pelos interesses particulares, partidários ou corporativos. Essa instrumentalização opera um desprezo por parte de gerações cada vez mais jovens, diferente de outrora. No entanto, mesmo com esse diagnóstico, não temos condições de afirmar que há uma irremediável alienação de consciência da juventude, sobretudo por, evidentemente, essa juventude se perder em meio às futilidades de consumo, das modas e dos meios de comunicação de massa. Há 2 pontos que justificam essa tese. Um está diretamente ligado a um declínio da própria ação política que não contribui para a transformação da realidade humana, indo de encontro com a sua identificação, indo de encontro com a sua definição aristotélica, que a define como praxis, ou seja, atividade verdadeira livre e única capaz de realizar o ser humano, o ser do homem.
Outro estaria diretamente ligado ao interesse real dos jovens por questões de âmbito coletivo, agora não mais político como outrora, mas sim por via da moral ou de questões morais, mesmo que estas sejam renomeadas como, por exemplo, direitos humanos, caridade social, ação humanitária, ambientalismo. Mas não é somente o que definimos por instrumentalização ou burocratização da política que possibilitou a retomada pela preocupação da moral, ou pela moral. O fim do socialismo soviético, que fortalece a imagem da vitória do capitalismo, e a religião se tornando fonte inesgotável de descrença, sobretudo por fracassar na sua atuação como amálgama social, irão atuar para que se justifique o retorno da preocupação sobre as questões morais e da reflexão filosófica. Pontos de divergência sobre o retorno das questões morais. Esses pontos serão contrários dos apresentados por Comte e Sponville. De acordo com Sponville, há equívocos em acreditar que a política possa assumir o lugar da moral. No entanto, há também um erro em acreditar que a moral, mesmo travestida, possa assumir o lugar da política. É importante que se tenha um bom programa político para que haja realização moral. A moral deve aliar-se à política, assim se mostrará mais eficiente. Diante disso, Sponville assevera que a moral tem uma ineficácia prática em função de uma realidade econômica que se constitui como uma esfera da realidade autônoma em relação às demais. Assim, ela operará segundo suas próprias leis, sucumbindo toda e qualquer tentativa de intervenção que não seja obediente aos seus critérios. Desta forma, ele pretende responder, pelo menos em partes, a sua pergunta crucial sobre o capitalismo ser moral. A negativa por parte dele é clara. Por quê? Ora, como a ordem econômica não se submete a princípios que lhe são estranhos, não há a menor possibilidade de o capitalismo ser moral. Tudo isso devido ao fato da economia ser regida pela eficiência e produtividade, que tem como fim o acúmulo de lucro, o que na maioria das vezes é incompatível, no mínimo, com os princípios morais. Não é permitido ao capitalista ter veleidades de solidariedade diante das pressões da concorrência. Assim, ele se vê forçado a agir de acordo com uma lógica de mercado e não sob a égide dos princípios morais, mesmo que haja um manifesto desejo de cultivá-los. Segundo a tese defendida por Comte Sponville, não seria uma atribuição somente do capitalismo ter essa incompatibilidade com os valores morais, mas todo e qualquer tipo de sistema fundamentado em uma economia. A regra é bastante clara. Toda formação econômica consiste em produzir mais e melhor, no menor tempo possível, visando sempre o máximo de ganho, sem levar em consideração toda e qualquer finalidade humana de produção. Diante disso, Rodinei levanta alguns questionamentos, que podem ser convertidos em nossos questionamentos. Segundo ele, devemos então nos conformar à realidade econômica como ela é e abandonar nossas aspirações éticas e de solidariedade, dignidade humana, respeito mútuo, etc. Devemos nos conformar à exploração econômica, à lógica do lucro que coloca a produtividade cega acima da necessidade humana, que exige o consumo desenfreado dos recursos naturais, responsável pelo desequilíbrio ambiental do planeta? Comte Sponville percebe o risco do conformismo que sua ideia de racionalidade econômica sustenta. Assim, não abandona a moral mesmo tendo consciência plena de suas limitações. Para que haja uma fundamentação estratégica, digamos assim, ele irá recorrer à sociologia estrutural, que defende a tese de separação entre a realidade social em diferentes esferas que são independentes, onde haverá a intervenção apenas sob um aspecto exterior. Mas o que seria esse aspecto exterior? Nada mais, nada menos que o reconhecimento da autonomia da política, da economia, do judiciário e da moral, ao mesmo tempo preservando uma margem de atuação sobre elas em nome da moralidade. Mas como seria esta atuação? Bem,
Diante da complexidade da questão, a alternativa encontrada por Sponville é de, por meio de ações pontuais, no caso da economia, limitar a acumulação de lucros através da tributação de impostos com o propósito de melhorar a distribuição de riqueza. No caso do trabalho, a proposta seria limitar a jornada de trabalho sem modificar a natureza do trabalho. Segundo Rodinei, o resultado dessa ação seria bastante modesto, talvez sem grandes repercussões, pois haveria por parte dessas ações um grande respeito à racionalidade interna da produção econômica. Apesar de reconhecer a superficialidade de sua proposta, Comte Sponville não vislumbra outra saída e ainda por cima tece duras críticas a Marx. Segundo ele, Marx propõe uma transformação revolucionária do modo de produção econômico em defesa da igualdade entre os homens. Para ele, isso seria o mesmo que submeter a economia à moral. Marx tinha um objetivo bem claro: moralizar a economia. Assim ele acabaria com a injustiça, tornando os seres humanos iguais. Esse seria um projeto audacioso, é bem verdade, moralmente correto, mas economicamente inviável. Esta inviabilidade é a conhecida utopia marxista. Mas diante do exposto, podemos afirmar, ter Comte Sponville razão em afirmar que Marx defendia uma transformação interna do sistema em vez de uma mudança utópica? Em vez de uma mudança tópica? Vejamos em linhas gerais o que Marx pensa. A superação do capitalismo, para Marx, só seria viável por intermédio de uma criação de um sistema econômico internamente justo, onde não haveria exploração econômica do homem pelo homem. Esse fim da exploração econômica não poderia ser um fim em si mesmo, mas uma etapa importante da invenção de uma forma de sociedade organizada e livre pelos homens. Uma vez exposto, em linhas gerais, o que pensa Marx, seria uma exigência utópica? Haveria, uma vez exposto... Deixa eu começar por essa aqui de novo. Uma vez exposto, em linhas gerais, o que pensa Marx, seria esta uma exigência utópica? Haveria por parte de Marx uma tentativa de submeter a economia à moral? Mas seria a crítica ao capitalismo empreendida por Marx fundamentada em princípios morais? Qual seria o fundamento último do marxismo? Para que possamos pensar um pouco mais essas questões, nos utilizaremos agora do pensamento de Norman Geras, um dos maiores articuladores desse debate. O ponto principal de análise do pensamento de Marx por parte de Norman Geras é a exploração capitalista da força de trabalho. Marx, segundo ele, desenvolve o conceito de esfera da circulação, espaço onde a força de trabalho é vendida em troca de salário. Para ele, é uma troca de valores equivalentes, os salários de um lado, a força de trabalho de outro. Assim, o capitalista paga pela força de trabalho o seu valor efetivo determinado pelo mercado, tal como pagamos o valor de uma mercadoria quando a adquirimos. Para ele, essa troca é equivalente e livre entre as partes. No entanto, temos agora um novo conceito, o de esfera de produção, onde Marx nos indica para a exigência de uma desigualdade na relação estabelecida entre capitalista e operário. Segundo ele, a força de trabalho do operário é mais valiosa do que aquela que foi paga. A força do operário produz um valor maior do que o que foi pago em forma de salário. Deste modo, para Marx, há duas faces da relação entre capitalista e trabalhador. Uma face diz respeito à esfera de circulação, onde há uma troca justa, fruto de um contrato estabelecido livremente, e outra na esfera da produção, onde prevalece a coerção de trabalhar algumas horas sem ser devidamente recompensado por isso. É isso. Até a próxima, pessoal.